Salve, salve! Eu sou o Diego e hoje eu trago a história onde o nosso prota foi de base e reencarnou como um pequeno cachorrinho. Estamos falando do anime Inuto Hasami wa Tsunukayo. E galera, já chegamos aos 60 mil inscritos. Sério, muito obrigado a todos por essa atenção e carinho, vocês são incríveis. Então agora vamos chegar aos 70 mil. Conto com a ajuda de vocês para se inscreverem no canal. Não esqueça de deixar seu like e vamos pro anime! Em Tóquio, um estudante do ensino médio chamado Kazuhito vive em um pequeno apartamento sozinho por causa do trabalho do seu pai, e o resto de sua família se mudou para outro país. Mas ele decidiu ficar em Tóquio para que ele possa obter os últimos lançamentos de seus livros o mais rápido possível. O autor favorito de Kazuhito é uma pessoa chamada Akiyama Shinabu. Ele é um escritor cujo gênero e identidade são completamente desconhecidos. Akiyama escreve sobre todos os tipos de temas, que variam entre ficção científica e até mesmo comédia romântica, e seus livros são incrivelmente populares. Sua obra mais conhecida é a série Pecados Capitais, que mudou a vida de Kazuhito, mas o volume final Luxúria ainda não foi lançado, e Kazuhito não pode morrer sem antes lê-lo. Um dia, enquanto ele estava lendo em uma cafeteria, Kazuhito percebe que sua carteira sumiu. De repente, um homem puxa uma arma e ameaça o dono da cafeteria para entregar todo o seu dinheiro. O homem, assustador, aponta sua arma em direção a Kazuhito e manda ele e uma bela mulher de cabelos pretos se levantarem. Mas ela estranhamente está focada em escrever, mesmo com sua vida ameaçada. Quando o ladrão se prepara para atirar na mulher, Kazuhito avança até ele, mas infelizmente, enquanto os dois estão lutando, Kazuhito acaba sendo baleado na cabeça. Depois que ele morre, Kazuhito acorda flutuando em um vazio deslumbrante. Ele começa a ver flashes de sua família, assim como seus amigos da escola e os donos de sua livraria favorita. Quando percebe que ele morreu antes que pudesse ler o último volume da série Pecados Capitais, Kazuhito entra em desespero. Mas então o livro que ele queria tanto ler aparece, e quando estava prestes a tocá-lo, o livro se transforma em um cachorro, e Kazuhito acaba sendo sugado para ele. De repente ele acorda vivo, no entanto fica chocado ao ver no espelho que ele não é mais um humano, mas sim um pequeno cachorro. Uma semana se passa, e ele descobre que foi encontrado abandonado na chuva, e foi o dono da loja de animais que o salvou. Kazuhito está perfeitamente aceitando que ele é um cachorro, mas ele não consegue aceitar o fato de que não tem nenhum livro para que ele possa ler. Ele tenta dizer ao dono do pet shop que ele quer livros, mas o dono não entende nada, uma vez que Kazuhito só pode latir. Ele está tão desesperado que já leu tudo que estava escrito na loja. Um dia, a mesma mulher de cabelos pretos que estava na cafeteria com ele entra na loja, e sinistramente ela se aproxima da gaiola de Kazuhito. Por algum motivo, ela pede ao dono da loja para vendê-lo a ela. O dono diz que Kazuhito não está à venda, então a mulher rapidamente pega sua tesoura e corta a gaiola de Kazuhito com facilidade, e ameaça o dono da loja a vendê-lo para ela. Um tempo depois, Kazuhito se vê amarrado em um quarto escuro, sendo insultado e ameaçado pela mulher estranha. Para a surpresa dele, a mulher pode ouvir seus pensamentos, mas ela não sabe como pode fazer isso. Porém, nos últimos dias, ela seguiu uma voz que a levou para aquele pet shop. A garota se apresenta como Natsumo Kirihime, e que sua profissão é ser apenas uma mulher. Ela odeia Kazuhito e quer que ele morra, mas quando ele lembra sobre o roubo em que ele morreu para protegê-la, Natsumo fica quieta e o deixa sozinho, enquanto ela vai tomar banho. Quando ela volta, Natsuno tenta chamar sua atenção, mas ele não está interessado nela, o que a deixa com raiva. Já que ele não tem para onde ir, Natsuno diz para ele ficar em sua casa por um tempo. Kazuhiko acha ela muito suspeita, e mesmo que ela continue o ameaçando, ele não tem outra escolha a não ser aceitar sua proposta. Ela pergunta se há algo que ele precisa, e ele diz que quer livros. Quando Natsuno lhe mostra sua enorme coleção de livros, Kazuhito fica extremamente feliz. Acontece que Natsuno é muito rica, e revela que ela é uma escritora famosa, cujo seu pseudônimo é Akiyama Shinobu. Percebendo que essa mulher irracional é na verdade seu autor favorito, Kazuhito fica chocado, mas rapidamente a aceita. Enquanto está convivendo com ela, Kazuhito descobre que ela é obcecada em escrever, mas ela também é muito boa em cozinhar, limpar e até mesmo sabe artes marciais. Ela revela que está fazendo todas essas coisas para que ela possa reunir esse
experiências diferentes e fazer seus livros mais interessantes. Mais tarde, enquanto Kazuhito está assistindo o noticiário, ele descobre que o homem que o assassinou ainda não foi encontrado pela polícia. Ele pensa em seu apartamento número 101 e lamenta o fato de que ele perdeu sua carteira naquele dia. Ouvindo seus pensamentos, Natsuno faz uma ligação perguntando sobre o apartamento de Kazuhito, e seu contato diz que Kazuhito não morava no apartamento 101, mas sim no 102. No dia seguinte, Natsuno decide levar Kazuhito para passear, e no caminho eles passam pelo dono do pet shop, e Kazuhito está feliz em vê-lo, mas Natsuno o assusta com sua presença ameaçadora. Enquanto caminham, eles passam por uma garota loira extremamente chamativa que está cercada por guarda-costas. A garota realmente quer se destacar, mas se sente insultada quando ela percebe que Natsuno nem sequer olhou para ela. E antes que ela possa ir atrás de Natsuno, um de seus guarda-costas a arrasta para longe. Em seguida, eles passam pela livraria favorita de Kazuhito. Natsuno pergunta se ele quer entrar, mas ele diz a ela que não e que está tudo bem. Finalmente, chegando ao antigo prédio onde Kazuhito morava, ele fica confuso do porquê estão lá, mas Natsuno diz que estão lá para fazer um acerto. Kazuhito revela que o proprietário do prédio é um parente distante dele, que o deixou morar lá de graça, e a única coisa que ele tinha que fazer é cuidar do quarto 102, que é usado como depósito para livros. E como não havia muito espaço lá, ele decidiu morar no apartamento 101. Mostrando que ela está com a chave do apartamento, ela destranca o quarto 102. Natsuno explica que sua irmã é policial, e ela usou sua influência para obter as chaves do prédio que Kazuhito morava. Dentro do quarto 102, Natsuno supõe que o homem que matou Kazuhito encontrou sua carteira com a chave para o quarto 101. E uma vez que ninguém sabia que havia alguém vivendo no outro quarto, ela conclui que a polícia só investigou o quarto 102, que é onde todos pensavam que Kazuhito morava. De repente, eles ouvem um barulho e se deparam com o assassino de Kazuhito saindo do quarto 101. Quando o homem os vê, ele sai correndo, mas Natsuno e Kazuhito o perseguem. Uma vez que o homem fica cansado, eles conseguem alcançá-lo. Desesperado, o homem ataca Natsuno. Tendo-a derrubado no chão, ela percebe que o homem está com um dos livros da sua série Pecados Capitais. Quando ela se levanta, o assassino pega outro de seus livros e toma uma postura de luta. Ele declara que não pode ser preso ainda, até que ele leia o volume final da série de Pecados Capitais. Ouvindo isso, Kazuhito percebe que o homem deve ter lido os livros de Natsuno enquanto estava escondido no quarto 101, e que os livros devem tê-lo mudado. De repente, Natsuno corre até o homem, e eles continuam lutando. Desta vez, ela se mantém firme, e Kazuhito percebe que ela e seu oponente estão usando o punho sem nome, que é um estilo de luta que Natsuno inventou para um de seus livros. O assassino começa a usar o movimento hipnótico chamado Passo do Cão, que ele aprendeu com um dos livros de Natsuno. Tendo-a hipnotizado com sucesso, o homem começa a golpeá-la com seus próprios livros. Depois que o homem termina, Natsuno revela que ela cortou seus bolsos enquanto eles estavam lutando, fazendo mais livros de Pecados Capitais caírem no chão. Desesperado para recuperar os livros, o homem se distrai, e Natsuno consegue arrancar todos os 6 livros dele. Quando ele avança em sua direção, Natsuno o acerta com um chute que o nocauteia. Ele acaba pendurado sobre a grade do viaduto. Ela diz a Kazuhito que até mesmo um cachorro pode derrubar o homem agora. Ao se aproximar, ela sugere a ele que faça isso para se vingar. Chocada ao ver Kazuhiko salvando a vida do homem, ele diz a Natsuno que não se importa em se vingar, uma vez que matar o homem não o fará se transformar em um humano. Além disso, se fizesse isso, ele não seria capaz de continuar lendo seus livros em paz. No entanto, Natsuno não está satisfeita com sua resposta e quer matar o homem. Ela admite que se culpa pela morte de Kazuhito, já que ele morreu a protegendo no café enquanto ela continuava escrevendo seu livro. Kazuhito diz que não é culpa dela, pois ele apenas fez o que ele queria fazer. Tendo lido tanto seus livros, ele diz que entende tudo sobre ela e sabe que ela faria o mesmo se estivesse na mesma situação que ele. Ela começa a chorar e desiste de matar o assassino. Naquela noite, enquanto eles estão indo para casa, Natsuno está envergonhada e diz para Kazuhito que ela está sentindo sentimentos
sentimentos estranhos em relação a ele, mas não sabe como expressá-los, e começa a sentir que já pode continuar escrevendo seu último livro. Em uma manhã, Kazuhiko acorda e vê uma mulher estranha sentada em uma mesa na sala. No início, ele acha que ela o entende, mas acontece que ela está falando consigo mesma sobre coisas estranhas. Naquele momento, Natsuno entra na sala e a interrompe. Kazuhito descobre que a mulher se chama Suzana e que ela é a editora de Natsuno. Suzana diz a ela que o rascunho do seu último livro está horrível e sugere que experimente novas coisas ou faça uma viagem para encontrar uma nova inspiração. Suzana aparenta gostar bastante das ameaças de Natsuno. Lembrando quão motivada Natsuno parecia estar após enfrentar seu assassino, Kazuhito conclui que situações incomuns e perigosas podem inspirá-la. Antes de Suzana ir embora, ela diz a Natsuno que ela deve tomar cuidado, pois há um boato sobre um esfaqueador na área. Quando Natsuno diz a Kazuhito que ela está sem estímulo para escrever já faz 3 meses, ele percebe que é o mesmo tempo de quando ele chegou em seu apartamento. Ouvindo seus pensamentos, Natsuno diz que ele deve ser a razão de sua recaída e o ataca com sua tesoura. Depois de um tempo, Suzana a visita novamente, mas Natsuno ainda não consegue escrever nada de bom. Suzana diz a ela que o esfaqueador apareceu novamente e que todas as suas vítimas foram atacadas por um objeto pontiagudo. Natsuno diz a ela para se fazer como isca e capturar o esfaqueador, e se oferece para recompensá-la da forma que ela mais gostar. E Suzana imediatamente fica animada e sai para encontrar o esfaqueador. Mesmo que sua irmã tenha dito para ela fazer absolutamente nada, Natsuno decide procurar o esfaqueador por conta própria. Visitando a filha do proprietário de livros chamada Sakura, Natsuno pergunta a ela sobre o esfaqueador, e ela diz que houve uma garota que conseguiu se defender do suspeito usando um dos livros de Akiyama Shinobu. O pai de Sakura também diz que outra pessoa também foi atacada logo após comprar um dos livros de Shinobu. Quando eles saem da loja, eles se deparam com um empresário que diz a eles que seu colega foi atacado pelo esfaqueador enquanto estava lendo o livro de Akiyama Shinobu. Continuando sua investigação, eles se encontram com a mesma garota exibida de antes, mas Natsuno apenas a ignora mais uma vez. Ouvindo seu nome, Kazuhito percebe que a garota é uma celebridade carismática chamada Akizuki Maxi. Ela se tornou um ídolo e um autor de livros ao mesmo tempo, e juntamente com Natsuno e um terceiro autor chamado Momoji, eles ficaram conhecidos como os 3 jovens autores que mais venderam livros em sua época. Natsuno odeia Maxi e acha que ela é irritante por sempre segui-la por aí, enquanto Maxi acha que ela é melhor do que Natsuno e quer fazê-la reconhecer seu talento. Maxi começa a provocá-la e a insulta lhe chamando de presunto, e quando as duas se preparam para lutar, Maxi é arrastada novamente por um de seus guarda-costas. No final da investigação, Kazuhito conclui que todos os ataques do esfaqueador estão conectados aos livros de Natsuno. De repente, eles ouvem gritos e veem que o dono da loja de animais foi atacado, mas felizmente não ficou ferido. Natsuno vê uma pessoa suspeita no meio da multidão e começa a persegui-la. Ficando para trás, Kazuhiko vê um de seus livros favoritos no chão e se aproxima dele, mas acaba sendo pego em uma armadilha. Ele começa a se lembrar da sua irmã, que finalmente terminou de ler a série dos Pecados Capitais, e Kazuhiko está feliz, pois agora eles podem debater sobre os livros. Quando Kazuhito acorda do seu sonho, ele vê que está amarrado em seu antigo apartamento, e para sua surpresa, sua irmã Madoka aparece, e de alguma forma, ela sabe que ele é seu irmão, mesmo que ele seja um cachorro. Quando ele ainda era humano, Kazuhito passava a maior parte do tempo lendo livros, enquanto Madoka era super talentosa e muito popular, porém sua comida era horrível. No presente, Kazuhito percebe que Madoka pode ouvir seus pensamentos e fica esperançoso em voltar para sua família e escapar de Natsuno. No entanto, ele rapidamente descobre que Madoka não pode ouvi-lo e que ela está apenas fingindo que ele é seu irmão. Antes de Kazuhito morrer, Madoka queria que ele se mudasse junto com ela e seus pais, mas ela não conseguiu convencê-lo, e agora ele foi assassinado nesta cidade. Ela sente que deveria ter cuidado melhor dele. Seu desejo de protegê-lo se tornou distorcido, e em algum momento ela ficou obcecada por ele, agindo como maníaca. Ela diz a Kazuhiko para ficar com ela para sempre, tendo preparado
preparado algo para comer, ela tenta alimentá-lo, mas Kazuhito está desesperadamente evitando sua colher. E para seu alívio, Madoka lembra que ela precisa comprar picles e sai para a loja. Nesse momento, Natsuno encontra Kazuhito e o leva para sua casa. Ela quer se vingar de Madoka por ter sequestrado Kazuhito, mas ele explica que Madoka é na verdade sua irmã. E quando ela percebe que Madoka seria sua cunhada, ela fica envergonhada. Kazuhito pergunta onde ela estava e ela diz que estava perseguindo uma pessoa suspeita, que acabou escapando, mas ela encontrou um de seus livros como pista. Tanto Kazuhito quanto Natsuno percebem que Madoka pegou ele usando um dos livros de Natsuno, e ela começa a pensar que Madoka poderia ser o esfaqueador, mas Kazuhito não concorda. Porém, ela ainda quer fazer uma visita a Madoka, pois ela sequestrou seu precioso cachorro. No dia seguinte, Kazuhito e Natsuno procuram por Madoka, mas eles não a encontram. Suzana aparece e informa Natsuno que o esfaqueador apareceu novamente, mas Natsuno a repreende, pois ela não cumpriu a promessa de pegá-lo, e até Kazuhito começa a insultá-la, mas Suzana acaba gostando de ser repreendida e revela ter mais informações. Ela diz que na noite anterior, uma garota foi vista no parque chorando enquanto cortava os livros de Shinobu, e quando ela descreve a aparência da garota, Kazuhito a reconhece como sua irmã e fica preocupado. Visitando o parque, eles encontram pedaços de livros no chão. De repente, Madoka aparece e está feliz em ver Kazuhito, mas Natsuno diz a ela que o animal que ela está chamando de seu irmão é na verdade seu cachorro, e as duas começam a discutir. Quando Madoka confirma que ela estava destruindo seus livros, Natsuno joga uma bomba de fumaça e desaparece com Kazuhito.